Bruno, eu presto serviços, eu tenho uma consultoria, uma agência, sei lá, qualquer coisa de serviços. E aqui eu tô falando principalmente pela internet, né? Porque o serviço braçal tá tranquilo. Mas eu presto serviços com a minha mente. A IA vai me substituir e tudo isso depende deste gráfico aqui. Então deixa eu te mostrar esse gráfico, te explicar como ele funciona. Eu já falei dele em um outro vídeo que eu vou pedir para a editora pôr aqui na tela, que era sobre os 3 erros de profissionais de serviços, né? Ou de empresas de serviços, e eu usei esse gráfico aqui também para mostrar quais que são os 3 erros mais comuns e que você tem que evitar. Vou colocar esse vídeo no fim do vídeo, né? Mas vamos direto para esse aqui para você entender como que esse gráfico aqui também explica o seu risco de ser substituído pelas IAs, dependendo do tipo de serviço que você faz, tá? Então, vamos lá. Esse gráfico aqui é do David Maister, tá? Ele é o consultor das consultorias, ele é o cara que dá consultoria para consultorias de estratégia, para auditorias, tipo a Deloitte, a PwC, grandes empresas como essa. Ele dá consultoria para bancos de investimento, para escritórios de fusões e aquisições, para escritórios de advogados e para clínicas médicas. Ou seja, ele ajuda empresas, né, ou firmas de profissionais de serviços intelectuais a melhorar. E ele criou esse gráfico aqui para explicar como é que essas empresas têm que ser geridas no livro dele, Managing the Professional Services Firm, né? A gestão das empresas de serviços profissionais. E eu acho que esse gráfico é extremamente relevante para você entender o que a IA vai fazer com o seu negócio de prestador de serviços, de agência de automação, de consultoria de marketing, de agência de social media, de branding, de qualquer coisa que você faz de prestar serviço para outras pessoas ou para outras empresas. Vou dar uma explicadinha rápida do que é esse gráfico. Caso você não tenha visto o outro vídeo, eu recomendo que você veja ele no fim desse vídeo também, tá? Mas uma explicadinha rápida aqui. Ele divide todo o trabalho de prestação de serviços em 4 quadrantes, certo? O quadrante da enfermeira, o quadrante do psicoterapeuta, o quadrante do farmacêutico e o quadrante do neurocirurgião, tá? Isso aqui são nomes que ele dá para esses 4 tipos de trabalho, não quer dizer que você tem que prestar serviço de saúde nem nada assim. Como que ele divide esses quadrantes, né? Como é que ele divide? Ele divide pelo nível de contato com o cliente e com o nível de customização do processo, tá? Do processo. Ou seja, não é customização do trabalho final, do entregável, porque isso aí sempre vai ter um nível de customização, mas é de como você faz para chegar naquele entregável, tá? Então vou pegar um exemplo de um designer aqui, só para ficar bem claro, né? Um designer que seria com um nível de contato com o cliente baixo, tá? E um nível de customização baixo, ou seja, ele é focado no backroom, né? Ele é focado no trabalho que o cliente não vê sendo feito e na execução, tá? Seria, por exemplo, um designer que faz posts de social media, tá? Posts de carrossel, de Instagram. O cliente não vê a maior parte do trabalho sendo feito e ele faz os posts no modo da execução, né? O nível de customização é baixo. Ele vai colocar lá o post na sua paleta de cores, ele vai colocar com o seu branding, ele vai colocar o texto que você criou como produtor de conteúdo ou como marca, né? Mas o nível de customização do processo é igual para todo mundo. O jeito que ele faz aqueles carrosséis, aqueles posts de social media é igual para todos os clientes dele, ele só vai mudar de acordo com o branding e a mensagem de venda do cliente ali, tá? Um designer que é mais do tipo enfermeiro é, por exemplo, o designer de embalagens, tá? Ou, para dar outro exemplo mais próximo do social media, é o cara que vai fazer um template de social media para você. Ou seja, ele não vai fazer todos os posts, ele vai criar um template. Por que isso, tá? O nível de customização dele, de processo, tá? Não do resultado final, ainda é baixo. O designer que faz embalagem para empresas de bebidas, de alimentos, de suplementos, por exemplo, o processo que ele usa para fazer a embalagem é sempre muito parecido, cliente a cliente. Obviamente, o resultado final vai ser diferente. O designer que faz templates, o processo que ele vai fazer também é muito parecido, né? Ele vai criar os templates do mesmo jeito para clientes diferentes, porém, ele vai ter um nível de contato mais alto, tá? Ou seja, durante o trabalho dele, você vai ter mais reuniões, ele vai fazer o trabalho mais na sua frente,
né? Você vai fazer uma reunião com ele, vai mostrar exemplos de template que você quer, ou exemplos de embalagem que você quer. Aí ele vai lá, vai fazer um mock-up, né, do trabalho, e aí ele volta para você, fala, e aí, você gostou, você não gostou? Talvez ele até edite ali na sua frente para testar coisas diferentes. Ele vai fazer o trabalho mais a 4 mãos, mais com você, tá? Um exemplo aqui do designer neurocirurgião, ou seja, ele faz o trabalho sem você ver a maior parte dele, né? Ele vai só te mostrar o resultado final, talvez tenha uma apresentação ali no meio, mas é só para dar a direção. Só que é um trabalho mais focado em diagnóstico, ou seja, ele tem um nível de customização do processo alto. Esse é um cara que, por exemplo, vai fazer uma identidade visual para sua empresa, né? Então, cada identidade visual de uma empresa diferente, aqui principalmente para grandes empresas, né, que cada uma tem uma necessidade muito diferente. Não estou falando de negócios locais, que aí seria mais um nível de customização mais baixo, mas nesse caso ele tem um nível de customização alto. Cada empresa vai ter necessidades diferentes de identidade visual, né? E esse trabalho é mais feito a portas fechadas. Ele vai fazer uma reunião inicial com você, ele vai trabalhar por bastante tempo, criar exemplos, aí ele vai fazer uma reunião no meio do projeto para te mostrar, para ver se está na direção correta, daí ele vai fazendo revisões até fazer a entrega final, mas você não vê ele trabalhando, né? E aí, o último exemplo aqui, o nível de contato com o cliente alto, ou seja, você trabalha mais a 4 mãos, e um nível de customização alto, ou seja, ele é mais baseado no diagnóstico do que o cliente precisa do que na execução. Aqui o exemplo seria um designer que faz rebranding. Ele vai mudar a cara da sua empresa, não é aquela identidade visual inicial, é você pegar o que a empresa já tem e mudar completamente a cara dela, fazer um facelift ali da marca da empresa. Isso aqui geralmente você precisa de mais reuniões, porque você tem que alinhar com todo mundo, os diretores da empresa e tal. Eu só dei esse exemplo aqui para te mostrar, tá? Mas como você vai ver no outro vídeo que eu vou colocar no final desse, isso serve para qualquer tipo de prestação de serviços. Inclusive aqui está escrito que é para consultoria, né? Mas não é só. Está escrito que é para consultoria porque o autor original criou esse gráfico pensando em consultorias, mas serve para serviços como um todo, tá bom? Agora, vamos para a parte da AI. Como é que a AI vai afetar tudo isso aí, tá? Qual que é o grande insight desse vídeo, tá? O grande insight desse vídeo é que a AI vai afetar os profissionais de serviço, as empresas de serviço, de forma diferente, dependendo de em qual quadrante a maior parte do trabalho delas está. Então vamos quadrante por quadrante para entender como é que a IA vai afetar, né? Então, primeira coisa, cara, nível de contato com o cliente. A IA, ela não é boa nas coisas que têm alto nível de contato com o cliente. Por quê? Porque aqui o cliente está te contratando para trabalhar com você, ao mesmo tempo que você. Tem um exemplo que eu dei lá no outro vídeo, que para esse aqui, por exemplo, é o personal trainer que você contrata para garantir que você vai treinar junto com ele, né? Então, às vezes você não contrata o personal trainer por causa do imenso conhecimento de fitness e de fisiologia humana que ele tem. Muitas vezes você contrata porque você gosta dele e se ele for na academia no mesmo horário que você não vai faltar na academia, né? E ele vai te acompanhar lá, vai notar pequenas coisas que você pode estar fazendo errado no seu exercício. Então, a IA, ela não é muito boa em contato com o cliente alto porque é um robô, né? Mesmo que no futuro tenha IA que você põe no FaceTime ali e fala com você, usando até o exemplo do personal trainer, tem personal trainer que faz por vídeo, mas a maioria das pessoas quer um que vá na sua casa ou vá na sua academia, você quer ter o contato humano. Então, esses dois aqui estão mais seguros de ser substituído por IA do que esses dois aqui, tá? Outra coisa, a IA, ela é melhor quando a customização do processo é baixa. Ou seja, você dá instruções para ela do que fazer e aí ela faz aquilo. E aí você vê se o resultado que ela deu foi bom ou não e você melhora as instruções até ela ficar boa. Quando o processo muda muito, de pessoa para pessoa, de empresa para empresa, de projeto para projeto, a IA ainda não é tão boa de fazer isso, né? Ou seja, a IA é melhor de fazer execução do que de fazer diagnóstico. Então, a gente já tem uma grande conclusão aqui, que este quadrante aqui,
ele está em maior risco de ser substituído para IA. Ou seja, esse quadrante aqui é o quadrante do giro. Você vai ver no outro vídeo que eu vou pôr aqui no final, que esse é o quadrante em que você não consegue cobrar muito dinheiro, porque o nível de customização é baixo, né, e o nível de contato com o cliente é baixo. Ou seja, o cliente só quer o projeto executado sem ter que falar com você. Esse aqui é o quadrante que está a maioria dos profissionais de serviço hoje. Então, quando a gente fala os profissionais de serviço estão ameaçados pela IA e podem ser substituídos pela IA, boa parte do que a gente está falando é por causa deste quadrante aqui do giro. Tá? Vou dar alguns exemplos aqui para você. Quem está aqui é quem faz post de carrossel, no caso de um designer, de um copywriter, por exemplo. Quem faz packs de roteiro de anúncio. Então, se eu quero fazer anúncios para minhas redes sociais, tem gente que eu posso contratar para, cara, me ver 30 roteiros de anúncio para o meu produto aqui. Esse cara vai trabalhar no giro. Outro exemplo, aqueles caras que vendem planilha de treino, né? Então você passa os seus objetivos lá para um personal trainer online e ele te manda uma planilha de treino. Isso aí ele faz no giro. Tem pouca customização, você não vê ele trabalhar, você só quer o produto final. E esse cara está ameaçado porque a IA sabe fazer post de carrossel, sabe fazer roteiro de anúncio, sabe fazer planilhas de treino. E aí você pode pensar em exemplos aí da sua área também, de coisas que são desse tipo, que são trabalhos de mais volume, né? Pouca margem, mais volume, de repente você terceiriza bastante para outras pessoas, porque não precisa ser um profissional extremamente experiente para conseguir essas coisas, você precisa de muito cliente, né, na recorrência ali para fazer dinheiro. Esse cara é o mais ameaçado para IA. Então, qual que é a minha prescrição para você se você está nessa área? Ou você muda para as outras áreas, tá? Essa é uma opção e a gente já vai falar delas. Ou você vai se tornar um operador de IAs, tá? O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o meu trabalho a partir de agora é aprender a executar esse trabalho de giro, fazer roteiros de anúncio, criar posts de carrossel, fazer planilhas de treino, e a gente pode pensar em muitos mais exemplos em outras áreas, né? Eu vou aprender a criar o output do meu trabalho em uma qualidade igual a que eu faço hoje ou melhor, usando inteligências artificiais, tá? E eu posso fazer isso sozinho, eu posso ter alguém que me ajuda a fazer isso, mas esse é o primeiro passo. Eu vou aprender a fazer a IA fazer o meu trabalho. E aí, o segundo passo é que eu vou para a rua vender para muitos mais clientes, porque a partir do momento que eu consigo fazer a IA fazer o meu trabalho, eu consigo atender 5, 10 vezes mais clientes sem precisar trabalhar mais horas, tá? E aí você vai falar, pô, Bruno, mas esses clientes, eles não podem fazer a IA fazer isso por eles? Eles podem, mas muitas vezes eles querem contratar alguém que está no campo de batalha, que tem outros clientes, que vê o que está funcionando e que gastou o tempo dele treinando a IA para fazer aquilo de forma bem feita. Porque, por exemplo, se eu quero fazer roteiros de anúncios e eu vou lá na IA fazer, fica uma porcaria, né? Fica mais ou menos. Mas se eu gasto 30, 50, 100 horas aprendendo a fazer esses roteiros de anúncio muito bem com a IA, aí eu consigo ter um output bom da IA. Só que eu, como empreendedor, como empresário, eu não quero gastar 50, 100 horas para aprender a fazer isso para roteiro de anúncio, depois para post de carrossel, e depois para transformar meu conteúdo de YouTube em conteúdo de LinkedIn e tantos outros serviços que eu possa precisar. Eu não quero ter que gastar todo esse tempo com a IA treinando ela para fazer isso bem feito, então eu posso contratar você, que já fez esse trabalho para outros clientes, e aí você consegue pegar a minha demanda de trabalho, talvez cobrar menos, tá? Não estou falando que você precisa cobrar menos agora, mas conforme mais profissionais de serviço vão fazendo isso, você vai eventualmente ter que cobrar menos, só que você consegue atender 10 vezes mais cliente, talvez até 100 vezes mais cliente. Então tudo bem você cobrar menos, porque o trabalho está sendo feito pela IA e a sua função vira gerir esses clientes, ver se o resultado do trabalho continua estando bom, mesmo sendo feito por IAs, e me entregando esse trabalho no prazo adequado, tá? Então, essas são as duas opções para você. E aqui eu acho que tem 70%, 80% dos profissionais de serviços, tá? Ou você migra para uma outra área, ou você vira um excelente operador de IAs, tá? Então, esse é o jeito de você não ser substituído, você que está no maior
risco de todos de ser substituído pelas IAs. Você tem esses dois caminhos pela frente. O segundo caso que eu quero falar aqui, mostrar aqui para vocês, eu vou falar desses dois quadrantes juntos, tá? Esses dois quadrantes aqui são o da enfermeira e do terapeuta, né? Então, os dois trabalham com alto contato com o cliente, né? No front room, ou seja, o trabalho é executado junto com o cliente, né? Então, aqui o psicoterapeuta, é óbvio, né? Para você fazer terapia com um psicólogo, você precisa estar lá com ele, né? Ele não pode fazer por você, para você, né? Os dois têm que fazer junto aquele trabalho. Um personal trainer, os dois têm que fazer junto aquele trabalho. Nesse caso, você está seguro. A pessoa aluga sim o seu cérebro, né? Mas ela também quer você ali com ela. Tem algumas poucas pessoas que vão começar a fazer esse trabalho junto com a IA, em vez de junto com você. Então o seu risco é esse. Eu não acho que é um risco muito grande, pelo menos nos próximos 3 a 5 anos, né? Talvez a cultura mude, talvez as novas gerações que nasceram e cresceram falando com robôs, quando elas amadurecerem, elas não vão mais querer falar com pessoas, aí eu não consigo prever isso, mas aí já é um problema cultural e não tecnológico. E você pode sim continuar atendendo clientes que nem eu, que nem você, que cresceram sem as IAs, provavelmente para o resto da vida, tá? E aqui eu tô falando, por exemplo, as pessoas que fazem terapia com o ChatGPT. Tipo, tem gente que faz, mas a maioria das pessoas que quer fazer uma terapia, que quer fazer um personal trainer, ela quer fazer com uma outra pessoa, né? E eu não acho que isso vai mudar, pelo menos para quem cresceu sem as IAs. Mas como existe esse risco, qual que é a prescrição que eu vou dar para você se você está nesses dois quadrantes aqui? A prescrição é: aprenda ou melhore soft skills, tá? Pensa aqui comigo. Você, como um profissional que trabalha junto com o cliente, você precisa sim ter habilidades que você foi treinado para isso. Se você é um terapeuta, você precisa sim entender de psicologia. Se você é um personal trainer, você precisa sim saber de fisiologia, de musculação, de coisas assim. Mas se você trabalha com esse tipo de trabalho há algum tempo, você sabe que o que faz o cliente ficar com você a longo prazo é o quanto ele gosta de você. É basicamente isso, né? Você pode ter um personal trainer formado nas melhores faculdades e com as melhores especializações, mas o aluno médio dele, não estou falando aqui do atleta de alta performance, tá? O aluno médio, ele vai ficar com o personal trainer que ele gosta, que ele dá risada junto, que entende que ele às vezes tem um dia ruim, que às vezes força ele a ir mais forte no treino num dia que ele está preguiçoso, mas poderia fazer isso. Então todas essas soft skills de empatia, de ter um repertório de conversa, de saber quando te motivar e quando pegar mais leve, todas essas coisas, né, que você pode aprender em cursos, ou na prática, ou em vídeos no YouTube, sei lá, elas são mais importantes daqui para frente do que a sua habilidade técnica, do que o que você estudou. Óbvio que você precisa de uma base de estudos, de conhecimento, e às vezes a soft skill é saber demonstrar para o cliente que valoriza o conhecimento que você tem aquele conhecimento, né? Mas o cliente vai estar comprando o seu serviço porque ele quer uma pessoa ali com ele e não um robô, né? De repente, se ele falasse, pô, eu estou em dúvida em qual exercício fazer ou como lidar com a minha dificuldade de dormir, de repente, não sei se agora, mas no futuro próximo, a IA consiga dar uma resposta melhor para ele. E talvez, se não melhor, ela consegue dar uma resposta na hora, responder todas as perguntas, citar estudos. É difícil você competir com a IA nesse aspecto aqui. Mas, se você faz um serviço nesse quadrante, o que a pessoa está comprando é a sua humanidade. Então, seja um ser humano melhor e você não vai ser substituído pelas IAs. E aí, a gente tem o último quadrante aqui, que é o mais difícil de explicar, que é o do neurocirurgião, tá? Este quadrante aqui, vamos pensar nele, tá? Ele faz um trabalho mais de diagnóstico, tá? O trabalho para cada cliente é feito de forma diferente do que para o outro cliente, e é um trabalho a portas fechadas, ou seja, você não vê essa pessoa fazendo a grande parte do trabalho dela. O exemplo aqui é o neurocirurgião, né? Se você tem
um câncer no cérebro, alguma coisa assim, você literalmente está anestesiado. É engraçado porque em neurocirurgia você não dorme, né? Mas você poderia estar dormindo ali e ele vai estar fazendo aquele trabalho que é de alta customização, né? Cada cérebro vai ter um plano de ataque diferente para ser operado ali. Esse neurocirurgião ele vai ter que tomar decisões na hora, né? Ou seja, tem um elemento forte de diagnóstico. Às vezes eles planejam, quase sempre eles planejam como vai ser a cirurgia antes de fazer ela, né? Mas você não vê ele trabalhando, você confia que ele vai ser bom naquilo. No caso do neurocirurgião, é um trabalho braçal, né? Ele vai lá e vai literalmente com as mãos dele te operar. Talvez tenham robôs no futuro que façam isso, talvez já tenham no presente, não sei. Mas sempre vai ter uma pessoa ali porque está operando um cérebro. Mas existem trabalhos que não usam as mãos e que estão nessa categoria. Então, para dar alguns exemplos aqui, tá? Um diagnóstico de estratégia de uma empresa. Tá? É um tipo de trabalho que eu posso fazer, por exemplo, que eu faço. Eu posso te ajudar a escolher qual vai ser a estratégia da sua empresa para o futuro. Cada empresa é diferente, então é um trabalho que eu não consigo falar o primeiro passo é sempre esse, o segundo é sempre esse, o terceiro é sempre esse. Aplique esses 3 frameworks nessa ordem e você terá uma estratégia. Cada empresa é diferente, cada cliente é diferente e é um trabalho. Então é um trabalho com ênfase em diagnóstico, né? O que aquela pessoa precisa. E é um trabalho que muito do trabalho tem uma parte de conversa para entender, mas tem muita parte do trabalho que é pesquisar o que concorrentes estão fazendo, fazer planilhas, fazer cenários numéricos que não necessariamente eu tenho que fazer com o cliente, né? Isso aqui empresas tipo a McKinsey, o BCG, a Bain fazem para grandes empresas, né? Um outro exemplo desse trabalho é estruturar uma campanha de marketing, né? Então, tipo, eu vou fazer uma campanha para uma marca de roupas ou de joias ou de qualquer outra coisa para o Dia das Mães, né? Ou eu vou criar uma nova campanha publicitária para um produto novo, para um lançamento, alguma coisa assim. Que eu não estou falando de escrever os anúncios, né? Que seria nessa fase. Eu estou falando da parte mais estratégica. Cada campanha vai ser de um jeito. E sim, você tem que falar com o cliente para entender o que ele precisa, mas boa parte do trabalho você não precisa do cliente para fazer isso com ele, né? O cliente te contrata, você conversa com ele, vai lá, faz a sua mágica e você mostra o trabalho para o cliente e faz alguma revisão caso precise. Outro exemplo aqui, só para falar do profissional de educação física, por exemplo, é fazer uma periodização de treino para atletas, né? Então imagina que você vai fazer o planejamento anual de treino do Neymar ou de um grande atleta, do Michael Phelps, sei lá, do Rafael Nadal. Não é o mesmo trabalho que um personal trainer de pessoas comuns faz, né? O personal trainer ele tem que estar lá todo dia, tem que motivar e tal. Você não precisa necessariamente motivar o Michael Phelps, né? Ele treina sozinho. Obviamente, como ele é importante, ele deve ter o treinador ali sempre junto dele. O caso do Neymar, talvez você precise motivar ele, mas aí já é outra questão, né? Acho que o Neymar precisa mais do terapeuta do que do neurocirurgião. Mas existem profissionais que chegam e falam, pô, este atleta ele está com tantos anos de idade, ele teve tais lesões, essa lesão aqui está com risco de voltar, ele tem esses campeonatos durante esse ano, o time dele é esse, né? E tem essas forças e essas fraquezas, então a gente vai precisar que esse profissional tenha, por exemplo, uma potência maior na hora de correr, e aí ele cria um planejamento de treino para o ano inteiro, levando todas essas coisas em consideração. Talvez ele peça certos exames para ver qual é a chance da lesão voltar, talvez ele esteja informado de novas substâncias químicas ali, peptídeos, novas drogas que não são de doping necessariamente, para esse atleta conseguir ter uma recuperação melhor ou performar melhor, ou alguma coisa assim. Então, este é o tipo de trabalho que a gente vê nesse quadrante. São poucos profissionais de serviço que fazem isso, porque você tem que ser muito bom. Só que olha que interessante. Neste quadrante, você não tem a vantagem para evitar ser substituído pelas IAs de ter um alto nível de contato com o cliente, né? O cliente prefere que ele se envolva o mínimo possível. Ele vai se envolver o tanto que ele precisa, né? Mas você que vai fazer o diagnóstico dele, né? Então, você não tem essa grande proteção aqui contra a substituição das IAs. Então, qual que é a proteção que você tem?
é a sua customização do processo alto, a sua capacidade de fazer um diagnóstico. Só que aqui a gente tem um problema, que é as IAs sabem fazer diagnósticos. Não é tão bom quanto de um puta profissional ainda, mas vai ficar cada vez melhor, né? Então a gente já tem aí estudos que mostram que, isso aqui é muito interessante, cara. A gente já tem estudos que mostram que a IA ela é melhor de diagnosticar doenças do que os médicos, e ela inclusive é melhor de diagnosticar doenças do que os médicos com o apoio das IAs, porque o médico ele põe o viés dele ali. Obviamente, se você pegar o melhor especialista, o melhor médico daquele ramo específico, provavelmente ele ainda é melhor do que as IAs. Mas a IA já é melhor do que um médico médio para fazer diagnóstico de doenças, o que é muito interessante. E aí a gente vem para a minha prescrição do que eu faria se você é um profissional de serviços nessa área. O que eu faria é o seguinte, eu trabalharia para duas frentes, tá? Primeiro, me tornar o melhor naquilo que eu faço. Você tem que ser o melhor, ou sei lá, o top 3 naquilo que você faz. Esse é o primeiro requisito. Só que, ainda assim, você tem que convencer o seu cliente que você é o melhor, senão ele pode usar a IA, senão hoje, daqui a 3 anos, né? E aí a sua carreira está em risco. E aí vem a segunda frente, que é criar reputação. Você tem que ser reconhecido como o melhor naquilo que você faz. Então, assim, mesmo que a IA comece a diagnosticar câncer, mesmo que a IA comece a fazer estratégia de empresas, se você for o melhor oncologista de, sei lá, câncer pancreático ou qualquer outro tipo de câncer, com certeza você sempre vai ter pacientes. Se você for o melhor estrategista para empresas de software as a service, ou de companhias aéreas, ou qualquer tipo de empresa, com certeza você sempre vai ter demanda, porque mesmo que a IA fique tão boa quanto você, essas decisões, esses trabalhos que exigem você ter um profissional desse tipo, geralmente são trabalhos, decisões de alta consequência, né? O custo de errar é muito alto. O custo do Neymar ou do Michael Phelps treinar errado durante esse ano é muito alto. O custo de você ter uma doença grave que foi mal diagnosticada é muito alto. O custo de você ter uma estratégia empresarial falha é muito alto. Então, mesmo que a IA comece a fazer esse trabalho num nível altíssimo, o que eu não acho que é provável, mas eu acho que é possível, as pessoas ainda vão te contratar pela sua reputação, porque você é o melhor, porque o que você está vendendo aqui nesse quadrante é redução de risco. As pessoas vão querer ter um olhar especialista para ver, mesmo que a IA seja muito pica, as pessoas vão querer que um especialista, que o melhor especialista daquilo no mundo olhe, ou no Brasil, né, olhe aquilo e fale, cara, é isso aqui mesmo? Ou, cara, eu acho que a IA está errada nesse aspecto, então vamos fazer desse outro jeito aqui, ou vamos investigar essa outra coisa aqui de um outro jeito, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te esclareceu o que você deve fazer daqui para frente como profissional de serviços para ter uma carreira duradoura, uma carreira livre de risco de ser substituída pelas IAs, eu recomendo que você vá ver esse outro vídeo aqui, em que eu uso essa mesma matriz para mostrar erros que você pode estar cometendo no seu negócio de serviço agora, os 3 erros mais comuns, baseado nessa matriz. Te vejo neste vídeo.